Você está ouvindo o Floripa News, o podcast que destrincha os assuntos que mexem com o Brasil. Hoje, dia 31 de março de 2025, vamos direto ao ponto. E se o presidente Lula renunciasse ainda este ano? Para responder essa bomba, trouxemos o analista político Carlos Ribeiro, um cara que já previu reviravoltas no Congresso e não tem medo de falar o que pensa. Prepare-se, porque essa entrevista vai te fazer repensar tudo. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Floripa News. É um prazer estar aqui. E olha, essa pergunta sobre a renúncia do Lula não é só especulação de bar. Ela está no ar, nas ruas, nos corredores de Brasília. Vamos falar sério. Se isso acontecer em 2025, o Brasil pode sim colher frutos positivos. Mas antes de alguém me chamar de louco, deixa eu explicar direitinho. Perfeito, Carlos. A gente sabe que o tema divide opiniões, mas você está dizendo que uma renúncia do Lula pode ser boa para o país? Pega essa ideia e desenrola para a gente. Quais são os pontos positivos que você enxerga? Olha, vou começar pelo óbvio. Uma renúncia em 2025 seria um terremoto político, mas às vezes é no caos que a gente encontra soluções. Primeiro ponto positivo: renovação no comando. O Lula, goste ou não dele, é uma figura que carrega um peso histórico enorme. 2003, 2010, a prisão, a volta em 2022. Ele é um ícone, mas também é um símbolo de polarização. Se ele sai de cena, abre-se uma janela para um novo líder, talvez menos carregado de bagagem, assumir o leme. Imagina o vice, o Geraldo Alckmin, tomando as rédeas. Ele é um cara de centro, experiente, já governou São Paulo por 4 mandatos. Poderia ser uma transição mais calma, menos ideológica, focada em gestão. Isso acalmaria os ânimos de uma parte da população que está cansada dessa guerra entre nós contra eles. Mas não para aí. Segundo ponto, o Congresso ganharia protagonismo. Com o Lula fora, o Planalto perde força e os parlamentares, que sim têm seus defeitos, teriam que negociar para valer. Sabe aquele centrão que todo mundo critica? Ele pode ser um problema, mas também é uma máquina de acordos. Sem um presidente forte impondo agenda, os líderes no Senado e na Câmara teriam que botar a mão na massa para aprovar reformas. Pensa comigo, a reforma tributária, que está engasgada desde o ano passado, poderia finalmente andar. Um sistema de impostos mais simples, menos burocrático, atrairia investidores que hoje olham para o Brasil e pensam 2 vezes. Eu já vi estudos, um da FGV de 2024, por exemplo, mostrando que simplificar tributos poderia aumentar o PIB em até 1,5% em 2 anos. Isso é emprego na veia, é dinheiro circulando. E tem mais, o mercado financeiro adoraria. Não é segredo que o Lula, com todo o respeito, assusta os investidores. Ele fala em gasto público, em ampliar programas sociais, o que é válido, claro, mas assusta quem quer estabilidade fiscal. Se ele renuncia, o dólar, que está flutuando ali nos 5,80 hoje, poderia cair para 5,20, 5,10 reais rapidinho. Já vi isso acontecer em 2016, quando a saída da Dilma mexeu com os gráficos na hora. É um sinal de confiança, e confiança traz capital estrangeiro. Imagina uma empresa como a Tesla, que está hesitando em instalar uma fábrica aqui, finalmente assinando o contrato. Seria um gol de placa para o Brasil em tecnologia e inovação. Carlos, você está pintando um cenário quase otimista demais. Renovação, Congresso funcionando, mercado feliz, mas e as ruas? O povão que ama o Lula não vai engolir isso quieto. Como você vê essa reação? Boa pergunta. As ruas vão ferver, sim, mas isso também pode ser positivo. Olha, eu não sou ingênuo. Os apoiadores do Lula, e são milhões, vão protestar, vão chorar, vão chamar de golpe. Mas deixa eu te contar uma coisa. O Brasil já passou por crises piores e saiu mais forte. Lembra 2016?
Impeachment da Dilma, manifestações dos dois lados, parecia o fim do mundo. E o que aconteceu? O país seguiu, se reinventou. Uma renúncia do Lula em 2025 seria um teste de fogo para nossa democracia. E eu acredito que ela aguenta. Por quê? Porque o terceiro ponto positivo é exatamente esse: amadurecimento político. Quando o povo vai para a rua, ele cobra. E se o Lula sai, os movimentos sociais, CUT, MST, sindicatos, teriam que se reorganizar, buscar novas lideranças, criar uma narrativa que não dependa só dele. Isso força uma evolução. Do outro lado, a oposição, que vive batendo na tecla do Lula ladrão, também teria que se mexer. Sem o Lula como alvo, Bolsonaro e companhia precisariam apresentar algo concreto, não só discurso de ódio. Seria o fim daquela política de torcida organizada que a gente vê desde 2018. Eu vejo um Brasil saindo dessa renúncia mais maduro, mais focado em ideias do que em pessoas. E tem outro lado prático: o judiciário. Com o Lula fora, aqueles processos eternos, sabe, o triplex, o sítio de Atibaia, as discussões no STF, perderiam força. Não digo que acabariam, mas o foco mudaria. O Supremo, que vive no olho do furacão, poderia respirar e se concentrar em pautas mais amplas, como direitos humanos ou meio ambiente. Isso limparia um pouco a imagem do Brasil lá fora. Imagina a manchete na BBC: Brasil vira a página de uma era conturbada. É um recomeço que muita gente aqui no exterior está pedindo. Interessante, Carlos. Você falou de economia, democracia, judiciário, mas e o lado internacional? O Lula é uma figura global. Uma renúncia dele não ia manchar nossa reputação? Pode parecer que sim à primeira vista, mas eu vejo o contrário. Quarto ponto positivo: reposicionamento internacional. O Lula é um ícone mundial, verdade. Ele senta com Biden, abraça o Xi Jinping, fala de Amazônia no G20. Mas ele também carrega um rótulo: o eterno líder de esquerda que divide opiniões. Se ele renuncia, o Brasil tem a chance de se mostrar como uma democracia funcional, não como um país refém de uma figura. O Alckmin, por exemplo, ou quem quer que assuma, poderia adotar uma postura mais pragmática, menos ideológica. Isso agrada aos Estados Unidos, que querem um parceiro estável na América Latina, e até a China, que não liga para discurso, só para negócio. Pensa comigo, em 2025, o mundo está de olho no Brasil por causa da COP30, a conferência do clima que vai rolar aqui. Se o Lula sai, o novo governo poderia usar isso para mostrar compromisso com o meio ambiente sem o peso político dele. Seria um novo Brasil na vitrine global. E olha, eu já ouvi de um diplomata em Brasília, numa conversa off há uns meses, que muitos países torcem para a gente superar essa era de polarização. Uma renúncia seria um sinal de que o Brasil não é só caos, mas um lugar que resolve seus problemas e tem um bônus: menos tensão com vizinhos. O Lula às vezes cutuca a Argentina, o Uruguai, por divergências políticas. Um governo mais neutro poderia reconstruir pontes na América do Sul, fortalecer o Mercosul. Imagina o Brasil liderando um bloco econômico regional de verdade, não só no papel. Isso é poder soft, é influência que a gente perdeu nos últimos anos. Carlos, você está me convencendo que essa renúncia pode ser um milagre para o Brasil. Mas deixa eu jogar uma última curva. E se tudo der errado, o risco não é grande demais? Claro que tem risco. Eu não vou dourar a pílula. Uma renúncia é uma roleta. Pode dar crise, pode dar confusão. Mas eu sou otimista, porque o Brasil já caiu e levantou tantas vezes que eu confio na nossa resiliência. O quinto ponto positivo é justamente esse: a chance de união. Sem o Lula, o país teria que olhar para frente, não para trás. Sabe aquele papo de Lula x Bolsonaro, que domina tudo desde 2018? Ele morreria por falta de oxigênio.
Eu vejo um cenário onde os brasileiros, cansados de briga, começariam a cobrar mais dos governadores, dos prefeitos, dos deputados. Seria uma pressão por resultados, não por ideologia. E olha, eu não estou inventando isso do nada. Em 1992, com o impeachment do Collor, todo mundo achou que o país ia colapsar. Não colapsou. O Itamar Franco assumiu, lançou o Plano Real e a gente entrou nos anos 90 com estabilidade. História não se repete, mas rima. Uma renúncia do Lula em 2025 poderia ser o nosso Plano Real moderno, não na economia, mas na política. E para fechar, o povo. Brasileiro é criativo, é guerreiro. Se o Lula sai, eu aposto que a gente encontra um jeito de transformar essa crise em oportunidade. Pode ser o Alckmin, pode ser uma eleição antecipada, pode ser um pacto nacional. O importante é que a renúncia tiraria o Brasil do piloto automático. E às vezes, meu amigo, é preciso um susto para acordar. Carlos Ribeiro, você jogou uma luz diferente nessa história toda. Renovação, economia, democracia, união. É quase um Brasil dos sonhos. Obrigado por essa análise tão detalhada. Antes de encerrar, deixa um recado para o nosso público. Galera, do Floripa News, o futuro do Brasil está nas nossas mãos, com ou sem Lula. Se ele renunciar, não é o fim, é o começo. Pensem nisso, cobrem dos políticos e não deixem de acreditar que a gente pode, sim, dar a volta por cima. Valeu pelo convite. É isso, pessoal. Carlos Ribeiro trouxe uma visão que dá o que pensar. E você, o que acha? Uma renúncia do Lula seria a salvação ou o caos? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse episódio e fica ligado no Floripa News para mais conversas que sacodem o Brasil. Até a próxima!